Hi, hello dear students. How are you today? I'm Lucas again, English teacher, and now we have our English class. Let's start. Oi, olá, queridos alunos. Sou Lucas, novamente, o professor de inglês. Agora a gente tem mais uma aula de língua inglesa com o conteúdo Means of Transport, certo? Os meios de transportes será uma revisão da última aula, uma revisão mais detalhada com uma atividade, certo? E aí aqui a gente consegue ver os principais meios de transportes. A gente sabe que tem muitos meios de transportes utilizados no mundo. Esses são os principais. A gente tem o airplane ou airplane. Essas duas palavras podem ser utilizadas para se referir a avião, significa avião em português, tanto airplane como plane. Helicopter, helicopter, que significa helicóptero, e que tem um detalhezinho. Tanto airplane como helicopter são means of transport used at the air. São meios de transporte utilizados no ar, certo? A gente tem meios de transporte utilizados in the air, on the land e on the water. Então, na água, no ar e na superfície, certo? Na parte terrestre. Truck, que significa o caminhão, que é um meio de transporte maior, o truck. Bus, bus, bem conhecido por vocês, muito utilizado, né? Que significa ônibus. Car, também muito utilizado por nós. Aqui é quase uma palavra emprestada na língua portuguesa. Car, que significa carro. Tax, tax, que significa táxi, certo? Existe uma diferençazinha. De car para taxi. O car não tem uma especificação, certo? É um modelo diferente. E o taxi, que é o táxi, ele é utilizado para levar pessoas para um determinado espaço, para um determinado local. Depois a gente tem motorcycle. Motorcycle, que significa a moto. Então, here we have so many motorcycles. There are many motorcycles. Tem muitas motos aqui no Brasil, as pessoas utilizam muito. Diferente dos países que falam inglês, né? Geralmente lá eles só utilizam mais carro. Only the car. But here, no. Mas aqui não. Train, train significa... É bem parecido, né? É trem. A gente não tem mais aqui na nossa cidade trem, não utilizamos mais por aqui. Mas em outros espaços do Brasil, sim. Certo? Por exemplo, em São Paulo, no Rio e até em Recife. Ainda tem. Cart. Cart também é muito utilizado, que é a carroça. Então a gente ainda tem, nós moramos no interior, né? Então é comum a presença desse meio de transporte, cart. Ambulance, ambulância. Então é um meio de transporte utilizado para levar os doentes, levar os pacientes até um hospital, até um posto de saúde. Van, van que significa van, que é um meio de transporte maior, cabe mais pessoas. Tractor, tractor significa trator. O tractor, it's used on the farm, at the farm. Geralmente é mais utilizado na fazenda, no meio rural, certo? O tractor trabalha com a terra. Boat, boat significa barco. Então, I use the boat on the water, eu uso o barco na água. Ship também é um meio de transporte utilizado na água. Ship significa navio. Então, esses dois aqui, tanto boat como ship, eu utilizo on the water, na água. E bicycle e bike é a famosa bicicleta, bem utilizada por nós aqui. Então, airplane, helicopter, truck, bus, car, taxi, motorcycle, train, car, ambulance, van, tractor, boat, bicycle or bike e ship. Agora a gente vai para uma pequena atividade, certo?
No primeiro quesito, nessa activity referente aos means of transport, no primeiro quesito pede para classify the means of transport according to corresponding numeral. Classifique os meios de transporte de acordo com o numeral correspondente. E aí tem uma numeração e onde esses meios de transporte são utilizados. Number one, on the land, on land. On land significa na terra, na superfície. Number two, in air. Número 2, no ar, certo? Number two. E number three, on water. Number three, on water, na água, certo? Então, vamos relacionar cada uma das imagens. Essa primeira imagem nós temos o quê? Para vocês, o que seria? Então, train, in English, train. A gente utiliza o train, use the train. Where I use the train. Onde eu utilizo o trem? Então, on the land, na terra. Então, número 1, eu colocaria aí nesse espaço, certo? Embaixo do trem, nós temos car. Car, que significa carro. Eu utilizo car onde? On the land, in the air, or on water. On the land, certo? Na terra, na superfície. Depois nós temos truck. Truck, que significa caminhão, truck. E aí é onde a gente utiliza o truck. On the land, in the air, or on water. Seria on land, certo? Desse lado a gente tem airplane e tem ship. Airplane, que é o avião, e ship, que é navio. A gente pode começar por airplane, que também poderíamos dizer plane, certo? A gente utilizaria on land, in air, or on water. Utilizaríamos in air. Acertou quem falou in air, no ar. Então, number 2. Depois nós temos o ship. Ship, I use on water, certo? O navio eu utilizo na água. Então, seria number 1, number 2 or number 3. Number 3, on water. Depois, lá em cima, nós temos o bus, que é o ônibus, bus. E aí, utilizaríamos on land, na superfície, né? Seria number 1, vocês podem anotar. Depois, nós temos boat, que é o barco. E aí, boat, where I use it, onde eu utilizo. Então, seria on land. E embaixo, por fim, a motorcycle, que significa moto. E a gente utiliza on land. Na segunda questão tem what do you think is most appropriated to use for? Então, what do you think is most appropriated to use for? O que você acha que é mais apropriado para usar? E aí nós temos 6 alternativas. Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number 1 diz o seguinte, go to school. Come to school. Come to school, vir para a escola. Então, o que seria mais apropriado? Vocês podem ir pensando e daqui a pouco a gente responde. Number 2. Go to other country. Então, go to other country. Ir para outro país, o que seria mais apropriado? What do you think it's most appropriate to use for? Number 4. Travel to farm. Travel to farm significa viajar para a fazenda, ir para a fazenda. Então, what do you think it's most appropriate? O que seria mais apropriado? O que você pensa? Visited your grandmother in other city. Number 5. Número 5, visitar sua grandmother. Grandmother é a avó. Visitar sua avó em outra cidade. E number 6, go to a house or a home of a friend in other neighborhood. Então, ir para a casa de um amigo em outro bairro. Então, o que seria mais apropriado para isso? Vamos voltar para o primeiro. Vir para a escola. Então, come to school. Então, vocês utilizariam bus, car or train, dentro da realidade de vocês.
vocês utilizariam para ir para a escola? O bus, car or train? Train a gente sabe que não utiliza mais por aqui, né? Car, nem todo mundo tem car. Bus seria o mais apropriado, né? Penso que seria mais apropriado. Mas aí, dependendo da realidade de vocês. Pode ser que o estudante consiga ir para a escola de carro, então vai que consiga ir de trem, né? Só que por aqui não existe. Número 2. Go to a other country. Então, ir para um outro país. O que vocês utilizariam para ir para um outro país? Truck, bus or airplane? Truck, que é o caminhão, bus, que é o ônibus, e airplane, que é o avião. Então, seria quase impossível, né, ir de caminhão para um outro país. A não ser que esse país tenha fronteira, como a gente tem a Argentina, esses países aqui da América Latina. Mas se fosse para um país da Europa, seria impossível. Teria que ser de... Aí temos a outra opção, bus. Se fosse para um país da Oceania ou da Ásia, seria impossível ir de truck or bus. Então sobra o que para a gente responder? Airplane. Airplane or plane. Então seria o means of transport most appropriated, mais apropriado. Number 3, travel to other state, viajar para outro estado. Então, geralmente os estados têm fronteiras, têm ligações com outros, certo? E a gente poderia utilizar car, bus or truck. Acho que os três, né? Mas dentro da realidade de vocês, o que vocês utilizariam? Aí vocês marcam, certo? Número 4, viajar para uma farm. Farm que é fazenda. Então fica no meio rural. Então vocês utilizariam car, bus or airplane. Tem uma coisa que está bem assim, né? Airplane, utilizar um avião para ir para uma fazenda, para um sítio. Dentro do nosso contexto a gente não utiliza. Mas poderia utilizar car or bus. No número 5, visitar a sua grandmother em outra cidade, a sua avó. E aí vocês utilizariam bus, truck or car. No meu caso, eu utilizaria, né, car, talvez um car, para visitar. Não tenho mais nenhuma avó, né? Mas se eu tivesse, eu utilizaria car. E número 6, ir à casa de um friend no seu bairro. Ir na casa de um amigo seu no seu bairro. Então você utilizaria bike, car or a bus. Então o bus não precisaria, né, eu acho. Car, maybe car, talvez o carro. Mas a bicicleta seria legal. Só que vocês marcariam dependendo da realidade de vocês. A questão de número 3. Write the names of following means of transport in English. E aí, na primeira, a gente vai observar todas as imagens e colocar os meios de transporte adequados. Na primeira, percebam que tem a presença de um meio de transporte que tem asas, então seria, para vocês o que seria? Seria airplane, certo? Então a gente colocaria airplane mesmo como resposta. Na segunda imagem, a gente tem algo bem familiar, utilizado no nosso país, na nossa cidade, que seria motorcycle. Então essa seria a resposta adequada. Na próxima, teríamos um meio de transporte já maior, com várias pessoas dentro. Então, acertou quem falou bus. Então, vocês colocariam bus. E podem ir anotando aí no caderno de vocês. Já embaixo, a gente tem uma menina com uma bicicleta, né? E aí, em português, como seria? Seria bike or bicycle, certo? Se eu utilizasse uma dessas duas palavras, estaria correto. Na próxima imagem, the following image, a gente tem boat, que é um barco, certo? Utilizaríamos essa palavra para se referir a esse meio de transporte, boat. After, depois, nós temos um meio de transporte também maior, que é o train. Então, colocaríamos train, essa palavra. Já embaixo, car. A palavra adequada seria car. Em seguida, algumas pessoas desembarcando de um ship, que é um navio, a big means of transport, que já é bem maior, né? E por fim, um cart. Cart, que é a mais adequada, que seria a palavra adequada, aliás.
que significa carroça. A gente vê muitas pessoas utilizando carroças, né, aqui na nossa cidade, porque vivemos no interior, né? E aí, no Nordeste, então o meio de transporte bem utilizado para aqui, a cart. Carroça em inglês significa cart. No quarto, answer the following questions. Responda as seguintes questões. What's the name of the small means of transport used in the water? Então, what is the name of the small? Qual o pequeno meio de transporte utilizado na água? Então, ship, que significa navio, é um meio de transporte utilizado na água, mas aí ele já é maior, certo? Mas não vamos responder agora, vamos para os próximos, daqui a pouco a gente volta. What is the means of transport? It's big and it has many windows. Então, what is the means of transport? It's big and it has many windows. Qual meio de transporte é grande e tem muitas janelas, tem várias janelas. Então, daqui a pouco a gente volta para a resposta. E what it means of transport, it's used on rails. Rail significa trilhos. Então, qual o meio de transporte que seria utilizado nos trilhos? Vamos logo para a primeira, né? Pergunta qual meio de transporte é utilizado na água. Um meio de transporte pequeno. Nesse caso, a gente teria duas opções. Boat e ship. Ship é grande demais. E o boat é pequeno. Então, a gente utilizaria o boat, que significa barco. What is means of transport is big and has many windows. Então, o meio de transporte que é grande, big, que significa grande. E aí nós temos a palavra windows, que significa janelas. Então, grande, tem muitas janelas, consegue transportar muitas pessoas. Seria bus, o ônibus. Então, essa seria a resposta mais adequada, vocês poderiam responder aí. What is means of transport is used on rails, que é utilizado nos trilhos. Então, seria train, certo? Agora a gente finaliza os conteúdos referentes ao 8º ano. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Até breve.